Senhor deputado, senhoras deputadas, trabalhadores da imprensa, telespectadores da TV Ali, eu quero trazer um assunto nesta manhã que se refere à questão da logística na cidade de Manaus. E eu trago especificamente a questão de portos. Nós temos essa dificuldade em que contribui e muito para o aumento do custo da produção na cidade de Manaus, que dificulta o acesso das pessoas que se deslocam do interior do estado e de outros estados por via fluvial, que encarece muitos materiais de construção e que interfere na produção do Distrito Industrial de Manaus. E ao falar isso, eu queria destacar, primeiro, a situação de navegabilidade e que esses barcos do Alto Rio Negro, que ancoram ali embaixo da ponte do São Raimundo. Eu estive visitando na última quinta-feira aquela situação. São mais de 10 mil passageiros mês que desembarcam e embarcam naquela situação improvisada do São Raimundo, todos eles oriundos do Rio Negro, fora a falta de estrutura mínima para embarque e desembarque de carga. Eu estive reunido com as lideranças de donos de embarcações, com estivadores e com comerciantes que trabalham naquela região. Esse assunto nós já tínhamos tratado com o governador Omar, procurei o presidente da superintendência da SNPH, no sentido de encontrar uma solução e que nós possamos utilizar o porto do São Raimundo, que foi construído antes da ponte, para atender esta demanda do Alto Rio Negro e adjacências. E hoje, ao conversar com o Coronel Gonzaga, ele me informou que as tratativas do governo do Estado com o DENIT já estão avançadas no sentido de realizar um convênio para a construção de um pier para atender o embarque e desembarque de cargas e passageiros e remover e tirar daquela situação de improviso, de lixo e de falta de estrutura mínima para atender a população do Alto Rio Negro. Mas que neste interstício da realização do convênio e execução da obra, estará encaminhando para a licitação uma demanda de uma estrutura de ancoragem para que nos próximos 70 dias já esteja funcionando lá no Porto do São Raimundo. E nós deveremos, nos próximos dias, nos reunir para que nós possamos tomar conhecimento de como se dará todo este processo de utilização do Porto do São Raimundo para atender a população do Rio Negro. Mas, senhor presidente, eu estou apresentando hoje um requerimento de audiência pública para que a gente possa discutir o funcionamento do Porto do Rodas na cidade de Manaus, bem como uma estrutura portuária, se nós temos projetos e programas do governo do Estado e do governo federal para atender as demandas da cidade de Manaus. Nós não podemos mais ficar a população de Manaus à mercê, a população do Estado do Amazonas, melhor dizendo, à mercê daquela falta de estrutura na Manaus moderna, em que a população do interior é obrigado, no período da enchente, está subindo escadas improvisadas e no período da vazante está ali fazendo equilíbrio em ponte por cima de balsa. Nós não merecemos isso e não precisamos disso. Então, essa audiência pública visa tratar desse assunto, mas também para tratar da carga que vem para o comércio de Manaus, bem como para o polo industrial de Manaus, porque nós somos sabedores da necessidade que tem e de toda a carga que é oriunda de outros estados, como as que saem daqui, fruto da produção do polo industrial de Manaus. Então, nesse sentido, o objetivo dessa audiência pública, convidando o governo do Estado, governo federal, todos os segmentos que têm interesse, como a Federação da Indústria, a Associação Comercial, o Sindicato de Embarcações do Estado do Amazonas, os estivadores, comerciantes e lideranças comerciais do interior do nosso Estado, a Capitania dos Portos e outros segmentos da sociedade para que a gente possa debater esse assunto e trazer à pauta essa questão que é fundamental, não só para a qualidade de embarque e desembarque de passageiros, mas para a economia da cidade de Manaus e do interior do nosso Estado.
eu ouço com muita alegria o parte do deputado Adjunto Afonso. Pacílio, eu ia justamente falar sobre o Porto de São Raimundo. Vossa Excelência já discorreu muito bem. Eu tenho acompanhado também junto à CNPH e o superintendente me falou recentemente que o que está sendo negociado é justamente um convênio com o DENIT para fazer lá um PIA e também, mesmo assim, eles pretendem deslocar de outro local, pelo menos momentaneamente, para tentar resolver. Mas o que Vossa Excelência relata é fato. Um porto daquele hoje que está praticamente lá sem operação, eu passei lá no final de semana e vi apenas balsas velhas lá ancoradas, enquanto que lá do outro lado da ponte, que liga São Raimundo à Aparecida, o povo que viaja por Rio Negro e município da adjacente tem aquele sofrimento com lixo e com filas e filas de caminhões para embarcar, para todo final de semana sair barco para o Rio Negro e não se consegue sequer ter um atendimento digno. Mas eu acredito sim que brevemente nós vamos ter, operando ali naquela área onde foi o porto que foi feito para atender a travessia de balsa, que é um porto moderno, apenas falta aí o balsas para embarque e desembarque, e aí sim nós vamos ter um atendimento digno para as pessoas que viajam para Rio Negro e para esses municípios próximos. Mas que toda a área aqui desses municípios vizinhos, Careiro, Iranduba, deve ser deslocado para aquela área sim, porque não tenho dúvida de que o atendimento é à altura dessas pessoas que viajam, desses passageiros para o interior do Estado. Mas a sua preocupação é válida, assim como é a minha, que tem um compromisso também, e tenho visitado constantemente, não só o São Raimundo, como também o superintendente do SNPH e pedindo providências urgentes. Mas o que ele disse para Vossa Excelência também foi o que disse para mim, que no máximo em 70 dias, 60 ou 70 dias, já vamos estar operando ali embarque e desembarque de passageiros dignamente para essas pessoas. Portanto, parabéns aí pela sua preocupação e pelo seu discurso. Agradeço a parte de Vossa Excelência e que a gente possa, a partir de informações dos órgãos e setores responsáveis, apontar uma solução, bem como, no momento oportuno, nós vamos apresentar os números que esta economia representa para o Estado do Amazonas, que essa movimentação de cargas e passageiros representa para o nosso Estado, bem como do que nós podemos melhorar e conseguir economia, e conseguir fortalecer a economia da cidade de Manaus, bem como a do interior do nosso Estado, e não só com isso, que o governo do Estado possa ter maior controle sobre as mercadorias que se destinam à cidade de Manaus, bem como as que se destinam ao interior do nosso Estado. E com isso, nós podemos também, com essa estrutura para passageiros, dotar de melhor condição tanto aqueles que se dirigem para o interior do Estado, bem como aqueles que saem para conhecer o encontro das águas, para fazer turismo, para que venha à cidade de Manaus para passeio, como aqueles que saem para a atividade da pesca esportiva. Então, esse é o nosso objetivo, que não pode a maior cidade populacional, a maior economia, a maior cidade que concentra a maior economia do norte do Brasil, não ter um porto adequado. Tendo a necessidade, primeiro, de ser uma cidade que é capital de um estado em que a grande maioria da população se desloca por embarcação. Todo o abastecimento de alimentação, medicamento, combustível e outros insumos, vestuário, calçados, é feito por barco. Toda a parte de lazer é feita e abastecida por barco. Toda a parte da construção civil é feita por barco. E nós não temos um porto apropriado para isso. Mas se isso não fosse o suficiente, nós temos uma economia pujante. E aqui se concentra um dos maiores distritos industriais eletroeletrônicos da América do Sul. E precisamos de um porto para dar vazão, tanto na aquisição de insumos, quanto para o deslocamento desses produtos finais. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, e agradeço, encerro minha fala e compartilho esse tempo do bloco partidário com o deputado Orlando Cidade. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.